Nós vamos conversar agora com um personagem que participou muito ativamente daquele momento, como integrante do Ministério da Saúde, e segue acompanhando, evidentemente, muito de perto a pandemia, que é o epidemiologista Anderson de Oliveira, secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal. Anderson, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Como eu disse na introdução da nossa entrevista, nós estamos vivendo uma confluência dramática de fatores, né? O descontrole da pandemia no país, a falta de leitos em praticamente todas as capitais e em todos os estados, uma campanha de vacinação que anda a passos absolutamente lentos. O que é que está ao nosso alcance, Anderson, diante dessas circunstâncias, para a gente tentar controlar a pandemia e, no mínimo, reduzir esse número inaceitável de mortes diárias que a gente vem contabilizando aqui no país? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Luciana. O que está ao nosso alcance é usar máscara, seguir as orientações das autoridades locais de saúde, evitar aglomeração, fazer higienização das mãos e cuidar do próximo, porque é por um período curto. Quanto mais rápido aderirmos a essas medidas, mais rápido sairemos dela. E o governo fazer sua parte vacinando o mais rapidamente possível. Anderson, diante dessa sua resposta e explicação, a gente pode dizer também que existe uma parcela da população, muita gente que segue as regras, que respeita, que está se cuidando, zelando pela sua vida e pela dos outros. Mas existe uma parcela que parece viver num universo paralelo, num universo como se não houvesse pandemia, como se não houvesse doença e como se essa pessoa não fosse transmitir a doença para outras. Nesse caso, quando os ouvidos não foram suficientes, quando a informação que chega não é suficiente para o convencimento, o que fazer? É um lockdown? É uma medida de restrição mais severa? O que fazer neste momento em que nós já estamos num poço bastante fundo e já superando mais de 2.000 mortes por dia? É um processo bastante complexo, né? Eu acho que tudo isso passa pela falta de educação. Eu tenho sempre falado sobre educação, minha luta é pela educação e pela saúde. Então, eu creio que quando a falta de educação ela ocorre, como nesses casos, temos vários instrumentos. Do ponto de vista governamental, existem as punições, as sanções, multas para quem descumprir essas medidas. E para a sociedade como um todo, mesmo aquele que cumpriu a sua parte, que fez a sua parte, acaba sofrendo, porque a medida mais dura e que nenhum gestor gosta de adotar é o chamado lockdown, ou esse bloqueio total. Nós ainda não fizemos lockdown no Brasil, o Brasil nunca fez lockdown efetivamente, como foi feito na Itália, por exemplo, que a região do norte da Itália ficou completamente blindada. Você tinha policiais impedindo que as pessoas saíssem daquela área e fossem para outra. Isto é lockdown. Isto é lockdown, é fazer uma restrição completa da liberdade de ir e vir. E nós não desejamos isso, mas se preciso for, se a sociedade não aderir, isso vai acabar acontecendo. Secretário, eu quero continuar essa conversa exatamente daí. O senhor disse que a gente tem que seguir as autoridades locais de saúde. Cabe que o que a gente tem acompanhado nos últimos tempos são medidas desalinhadas, a gente pode dizer assim, às vezes dentro de um mesmo estado e às vezes um mesmo município. Vou citar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que semana passada fez uma medida mais restritiva para fechamento de bares e restaurantes às 17 horas. Houve uma pressão desse setor e hoje já está abrindo para 21 horas. E isso com um dia em que a gente tem um recorde de mortos no Brasil inteiro. Aí eu lhe pergunto, não seria adequado que pelo menos houvesse um alinhamento entre os gestores públicos, mesmo que fossem blocos locais, Sudeste, que tem uma situação bem delicada, Sul, com uma situação também muito delicada? O ideal é a coordenação, uma coordenação centralizada. Eu sou especialista em gestão e liderança de emergência e saúde pública. E nos meus estudos, o modelo
canadense, modelo inglês, você tem as estratégias chamadas de centros de operações de emergência e sistema de comando de operações. Você tem que ter um líder, tem que ter uma cadeia de comando em que você consiga, de modo modular e gradativo, ampliar a sua coordenação. Isso não tem acontecido no Brasil. Nós fizemos isso no início do ano passado, mas isso não está acontecendo desta maneira e, infelizmente, a gente acabou perdendo a adesão da sociedade. A sociedade está cansada, né? As pessoas estão exaustas, os serviços estão exaustos. Então, fica muito complicado fazer medidas no meio da situação mais crítica. Por quê? O óbito, por exemplo, que nós estamos vendo agora, ele é um caso que pegou a doença há 4 semanas atrás, pelo menos. Então, ele se infectou numa onda de transmissão que aconteceu há cerca de 1 mês atrás. Então, nós estamos vendo um reflexo de uma situação que os movimentos realizados agora, eles buscam garantir um mínimo de tempo para que os serviços de saúde consigam absorver esse excesso de demanda por serviços e por leitos médicos. Então, esse é o momento de ficar em casa, não é o momento de abrir, não é o momento de fazer flexibilização, é o momento de ampliar, porque essas medidas, se não forem feitas de modo estrito durante 3 semanas, o efeito delas é insignificante. Então, se nós não fizermos isso com regularidade, o que vai acontecer é que a população não vai aderir e vai continuar não vendo o efeito dessa medida. O Anderson, o país todo se lembra daquelas entrevistas coletivas, você participava, o ministro da Saúde na época, Luiz Henrique Mandetta também, o João Gabardo, que hoje trabalha no Centro de Contingência aqui em São Paulo, explicando ao país o que é que estava acontecendo. A gente ainda sabia muito pouco a respeito dessa doença, né? Por que que 1 ano depois nós estamos no pior momento da pandemia aqui no Brasil? O que é que nós fizemos de errado para chegar exatamente 1 ano depois da declaração da pandemia pela OMS, sendo o país no mundo que mais mata pessoas vítimas da Covid-19? O Colombo, nós não temos tratamento específico para a Covid. O ano passado não tínhamos vacina, mas muitas ações e vários países conseguiram controlar a pandemia com um fechamento bastante extenso. Isso foi feito na França. A França teve, no seu pior momento do ano passado, cerca de 55 casos por 100 mil habitantes em maio. Depois ela caiu e manteve-se em torno de 2 a 5 casos por 100 mil habitantes durante mais de 14 semanas. É fato que no final do ano passado, ela teve uma explosão de casos muito grande. Todo mundo falou, então não funcionou. Não, eles ficaram 15 semanas com o comércio aberto, o turismo voltando, toda a economia girando. E agora fizeram de novo lockdown no final do ano e voltaram também, estão recuperando, porque entraram no inverno. O que vai acontecer? Nós estamos no verão, um período em que nós não esperaríamos ter uma incidência tão elevada quanto estamos vendo, e vamos ver um recrudescimento, possivelmente, ainda no inverno. Agora, dia 20 de março, entramos no outono, saímos do verão e entramos no outono. Neste período, ainda teremos aumento do número de óbitos, aumento do número de casos, porque a gente está entrando no período de sazonalidade de transmissão de vírus respiratórios. Além disso, no ano passado, nós praticamente não percebemos a circulação de outros vírus respiratórios, como o vírus sincicial respiratório em crianças, como a influenza, como o metapneumovírus, como outros vírus respiratórios que todos os anos circulam. Este ano eles voltaram. A gente está vendo já um aumento muito grande de internações de crianças com vírus sincicial respiratório. Em São Paulo mesmo tem hospitais que só tem vírus sincicial respiratório. Então, o que nós fizemos de errado? É não termos feito a quarentena de forma correta. Porque se a gente tivesse feito naquele momento, nós teríamos reduzido a curva, nós falamos isso N vezes, mas isso não foi cumprido e a gente não conseguimos
ficamos ali patinando, né? Porque ficamos discutindo medicamentos que não faziam efeito, ficamos discutindo se era vertical, se era horizontal. Enquanto isso, o vírus estava se alastrando e o efeito disso, nós falamos, está aqui demonstrado na situação que estamos vivendo hoje. Secretário, eu gostaria de ouvir o senhor a respeito de imunização. Nós demos agora há pouco o número de aproximadamente 12 milhões e 100 mil pessoas já imunizadas em todo o país. É muita gente? É. Mas diante do cenário do povo brasileiro, é um número baixíssimo e precisamos imunizar cada vez mais. Neste momento, faltam doses, faltam insumos, não há suficiente. Isso não é uma exclusividade do Brasil, o mundo inteiro está passando por isso. É o mundo necessitando de insumos e de doses, evidentemente não tem produção para todo mundo. Mas existe estratégia. E alguns países se adiantaram um pouco mais do que o Brasil. E nós estamos vendo o efeito disso hoje, com esse número dramático de mortes. Na prática, haveria algo, na opinião do senhor, a ser feito agora com a campanha de imunização ou, de repente, mudar o número de doses ou ter uma estratégia diferente para tentar suprir essa lacuna enorme que ficou entre a estratégia antecipada e a prática que a gente está vendo hoje? Então, nós temos, sim, eu creio que daqui a algumas semanas o volume de vacinas vai aumentar. É natural que se amplie. A Fiocruz é uma instituição muito poderosa. Eu acho que ela está agora saindo de um processo de inércia, né, com a produção local, né, porque a gente estava só dependendo da produção externa. O Butantan, idem, também é uma instituição muito poderosa. Então, eu creio que a gente deve chegar ao final desse semestre com em torno de 80 a 100 milhões de doses de vacina realmente, assim, de forma efetiva. Mas isso ainda é uma fração do que a gente necessita. Se a gente olha o número de doses em números absolutos, e pegarmos os países com mais de 100 milhões de habitantes, é claro que o Brasil é o segundo país que mais vacinou. Só que entre esses países só tem Estados Unidos lá em cima e a gente em segundo lugar ali com cerca de 3%. Então, em números absolutos, nós vacinamos, está vindo, está acontecendo, mas numa velocidade muito aquém. O que me preocupa é nós não termos iniciado ou estarmos fazendo uma preparação para a campanha nacional de influenza. As vacinas já estão prontas, o governo precisa colocar essas vacinas na rua para que a gente possa vacinar as crianças, vacinar os idosos e que não tenha uma competição entre as duas campanhas. Nós teremos uma situação bastante complicada no mês de abril, porque vai fazer uma concomitância entre as duas campanhas. Então, nós não temos o que fazer do ponto de vista da Covid. Os projetos e o governo já estão andando para poder chegar. Tardiamente, mas está andando. Então, agora é aguardar a vacina chegar, é orientar que as pessoas tenham respeito às filas, não atropelem essas filas, ou seja, vacine-se se você estiver na idade correta e dentro da faixa etária que estiver ali naquele seu município, no seu estado definido para iniciar. A gente não está tendo uma concomitância em todo o Brasil, então tem lugares que já entrou no 74, outros no 72, então isso acaba gerando bastante confusão para a cabeça das pessoas, porque você vê num estado acontecendo de uma maneira, em outro de outro. Isso gera muita confusão e a responsabilidade dessa liderança é do Programa Nacional de Imunização. Não tem outro responsável para isso. Secretária, a gente ouve muitos especialistas aqui e boa parte deles diz que a gente ainda está numa fase de imunizar para tentar diminuir as internações, tentar salvar o grupo de risco e tentar evitar o colapso no sistema. Mas ontem o ministro da Saúde disse que a gente tem que imunizar porque a imunização tem o potencial de prevenir e conter a transmissão do coronavírus. Quão perto a gente está dessa parte de conter a transmissão e voltar à normalidade? Qual é a sua sensação? A gente ainda está numa fase de conter o colapso do sistema de saúde ou a gente já está mais perto de conter a transmissão? Então,
Pela vacina é impossível. Pela vacina, nós não conteremos a pandemia em 2021. A vacina, isso pegando o próprio plano do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde estabeleceu que tem que vacinar 90% da população definida para receber a vacina. Então, nós estamos muito longe disso, vacinamos 3%. Então, eu não creio que nós teremos este efeito da vacina. Talvez ali no final do ano, novembro, dezembro, a gente consiga ter, se vacinarmos bem, um verão mais confortável entre 2021 e 2022. Mas para isso precisa chegar a vacina, precisamos vacinar os grupos conforme está no plano. Não podemos ficar criando alternativas àquilo que já está escrito e acordado, porque a vacinação dos idosos, a gente começa com a vacinação dos vulneráveis, porque, primeiro, eles têm maior risco de morte e, segundo, que eles ocupam os leitos hospitalares por muito mais tempo e consomem muito mais recursos do que uma pessoa jovem. Então, não é por acaso que nós definimos sempre, há décadas, a vacinação dos vulneráveis primeiro e das pessoas que estão na linha de frente. Você vacina os profissionais que estão atendendo, os profissionais de saúde, porque são eles que vão cuidar de você. É a mesma coisa de você estar num avião, quando cai a máscara, você coloca primeiro em você e depois na pessoa que está ao seu lado. É a mesma situação. Então, não tem alternativa. Não podemos criar alternativas a um processo já estabelecido. Então, a minha orientação é: cumpram o plano. Anderson de Oliveira, epidemiologista, secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pela entrevista, por nos ajudar a entender o momento que nós estamos atravessando, e a gente volta a conversar em breve. Muito obrigado. Usem máscaras e façam o que as autoridades estão recomendando. Não é um momento de aglomeração. Obrigado. Valeu, Anderson.